Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet. Estamos ao vivo no nosso site para o mundo inteiro. Basta acessar o futura.org.br que está aí na sua tela. E eu começo o programa de hoje perguntando a você de casa, qual a sua cor preferida? Pois é, ao longo da vida você deve ter se deparado aí com uma imensidade de opções e ao final ter escolhido alguma cor com a qual você se identificou mais, seja verde, vermelho, amarelo, preto ou qualquer outra. Mas provavelmente, se você é um menino, mesmo antes de ter nascido, já devia ter um estoque de presentes da cor azul para você, né? No caso das meninas, a regra é a mesma, mas a cor, no caso, seria o cor-de-rosa. Bom, e junto com as cores, vem uma série de expectativas dos pais, da família, dos amigos e dos conhecidos sobre comportamentos, sobre atitudes, sobre escolhas pessoais e profissionais relacionadas com o sexo de cada um. Então, no programa de hoje, a gente vai abrir aqui um espaço para discutir sobre como a sociedade pode repensar um pouco os papéis de cada gênero e também refletir sobre esses reflexos de certos padrões ao longo da vida de todos nós. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Vanessa Fonseca, que está aqui do meu lado. Ela é psicóloga e coordenadora de programas da organização Promundo. Logo mais, a gente também fala com a pedagoga Priscila Maneta e com a psicóloga Karina Kron, que é mãe de um menino de 3 anos. Bom, e você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Queremos saber o que você pensa aí, por que o rosa é cor de menina e o azul é cor de menino? Não dá para trocar um pouco isso? Então acesse aí o nosso Facebook, mande seu recado para a gente. Na rede social, nosso perfil é o Canal Futura Oficial, que está aí na sua tela. Você pode se juntar a essa comunidade de mais de 300 mil conectados aí na página do Futura, mandar por aqui o seu recado, a sua dúvida, o seu comentário. Também pela internet, aproveite aí o Twitter para mandar mensagens marcando a gente com o perfil @canalfutura, ou ainda pegue o bom e velho telefone e disque para a gente 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você faz isso, dou as boas-vindas aqui a Vanessa. Tudo bom, Vanessa? Bem-vinda à Conexão. Prazer recebê-la aqui. Obrigada pelo convite. Bom, comecei falando um pouquinho aqui das cores. Qual é a sua cor preferida? Não sei, talvez amarelo, vermelho, depende do quê, né? Depende do dia também. Depende do dia, depende do objeto. Agora, Vanessa, essa questão das cores, por que isso está tão intrínseca, né? A questão de nascer um menino, todo mundo dá um presente azul, as meninas têm que ser o cor-de-rosa, um roxo, às vezes varia um pouquinho. Isso vem da onde? Bom, assim, sobre as cores exatamente, por que o rosa se refere à mulher ou por que o azul se refere a homem, a gente não sabe, isso não faz o menor sentido, né? Assim como tantos outros padrões, comportamentos, atitudes que a gente atribui à mulher ou ao homem, né? Isso a gente aprende de uma série de meios da nossa relação, do que a gente vê na televisão, do que a gente vê do comportamento dos nossos pares, na escola, né? Então tem muito, desde a escola você vê, né, as brincadeiras de menino, brincadeiras de menina, às vezes nas aulas de educação física o esporte do menino, o esporte da menina, e a partir daí isso vai se ampliando, né, repercutindo em outras ações também, do que um pode e que o outro não pode, onde é o espaço de um e do outro, sem se pensar muito sobre o porquê disso. Exatamente. Todas as nossas interações, elas são importantes para a formação dessas ideias, do que é ser homem e do que é ser mulher. E isso está tão presente que a gente acaba naturalizando, e por isso que é tão forte. A gente acha que é natural, né? Porque o tempo todo, tudo que está à nossa volta contribui para essa diferença. Muito bom. Quero mostrar para você de casa, a Vanessa representa a organização Promundo. Eu vou mostrar o site para você poder acessar, ter outras informações. Vai aparecer na sua tela, promundo.org.br, que fala aqui sobre transformação de masculinidade, desenvolvimento de homens na paternidade, em papéis de cuidado. Se você for investigar, é um assunto que não se fala muito, né? Fala-se tanto sobre o combate à violência, sobre igualdade de gêneros, fala-se muito sobre o papel e independência da mulher. Agora, o homem parece que fica esquecido muitas vezes dessa discussão, né? São poucos movimentos que discutem a participação do homem. Então, fala um pouquinho por que a organização de vocês resolveu focar nessa questão da masculinidade.
Claro, gênero é uma questão relacional, né? Assim, está baseado numa relação que se estabelece por desigualdade de poder, né? E essa desigualdade ou essas relações de poder, elas atribuem papéis para mulheres e homens. E se a gente não questionar esses papéis ou essa ideia de que tanto a mulher quanto o homem, né, eles têm seus comportamentos, a ideia do que seria seu comportamento naturalizada, né, assim, isso não é natural, a gente precisa transformar, não vai funcionar. Não adianta a gente só trabalhar questionando ideias formadas sobre né, dos gêneros. A gente precisa trabalhar com os dois. E nessa relação, as coisas precisam ser negociadas para que haja igualdade, né? E desde a década de 90 se começou a repensar o papel dos homens também, né? Antes, né, existem algumas características, a gente tem mania de categorizar todo mundo, né, os seres humanos. Raça, faixa etária... São os rótulos, os estereótipos que vão se perpetuando, né? Exatamente. E os homens eram vistos como o padrão, né? Assim, a gente não precisa repensar o seu papel porque eles são o que definem a natureza, né? E as mulheres, isso começou com as mulheres e na década de, enfim, final de 80, 90, a gente começou, não, assim, o papel dos homens, isso que a gente atribui aos homens também não é natural. A gente precisa questionar isso. Tem um pouco de idealização também, né? De que o homem tem que ser o herói o tempo todo, a responsabilidade sempre do homem. Então é importante repensar isso desde o começo da educação das crianças. Então agora eu chamo para a nossa conversa a psicóloga Karina Kron. Ela tem 35 anos e é mãe de um menino de 3 anos. Karina, bem-vinda à Conexão Futura. Tudo bem com você? Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Muito então fala pra gente. Estar aqui discutindo esse tema tão importante. Com certeza. Então fala pra gente de que forma aí você pensa a educação do seu filho em relação a isso que tratamos aqui, aos padrões de gênero. Então, na verdade eu tenho um menino de 3 anos e meio, né? E fui criada com muita liberdade, né? E desde o princípio, acho que desde a gestação, eu fui percebendo que havia esse direcionamento, como estava sendo comentado agora há pouco, né? Com relação às cores, inicialmente... E no momento em que o meu filho nasceu, com relação a tudo praticamente, desde as brincadeiras que ele poderia brincar, participar, até os próprios brinquedos, a questão do consumo tenta nos enquadrar muito com relação ao que é de menino e o que é de menina. Né? Então, essa desconstrução, eu acho que a gente faz, eu comecei a fazer desde muito cedo, né? Eu gostaria que meu filho tivesse a mesma liberdade que eu, inclusive, tive também na minha infância, e pudesse estar no mundo de uma forma com mais liberdade, para poder escolher e fazer o que ele, de fato, gostasse, não o que talvez o mercado direcionasse que ele teria que gostar por ser menino. Agora, Karina, você falou da questão da pressão, né? Muitas vezes, desde a época de fazer o enxoval, quando você anuncia para a família, para os amigos que está esperando um bebê, fala que é menino, como já dissemos aqui, há toda já um padrão aí dos presentes que se dá para o menino que vai nascer. Agora, você se coloca numa posição de tentar repensar isso, de tentar abrir um espaço para a opção, para o seu filho também. De que forma mesmo o pai dele pensa sobre isso, a família encara isso também, de não seguir um padrão que a maior parte das pessoas segue? Então, eu faço isso sempre constantemente, né? E na verdade, eu me sinto como nadando contra uma corrente, né? Porque, como também já foi dito aí, está muito naturalizado tudo isso, né? Essas definições, né? Está tudo muito engessado ainda. Então, a todo momento, a gente mesmo, eu mesmo me pego, às vezes, fazendo alguns direcionamentos, mas eu procuro estar atenta, porque eu acho que é necessário ter essa liberdade para que ele possa definir o seu papel de forma muito menos engessada também, e o seu posicionamento até social no futuro, né? Como cidadão, como pai, um pai que talvez possa exercer uma paternagem de uma forma mais ativa, mais cuidadosa. Eu acho que tudo foi muito naturalizado, mas não precisa ser assim, né? Então, eu tenho que, de fato, lutar contra uma corrente. Eu percebo muito isso. O mercado, esse mercado capitalista, digamos assim, o sistema capitalista, eu acho que ele vem com isso como uma onda de oportunidade, né?
ver isso como uma oportunidade, um nicho de mercado, né? Trabalhar o masculino e o feminino, menino e menina, né? A família também tem isso muito enraizado. O meu marido, a gente dialoga constantemente. Eu apresento isso a ele, porque ele tinha uma visão muito mais naturalizada. Ele tinha uma resistência maior em relação a isso? Mudança, né? Com certeza. Karina, volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu quero ouvir a Vanessa em relação ao ponto que você abordou, a questão da paternidade, né, Vanessa? Essa questão da responsabilidade de ter um filho, né, de certa forma no inconsciente coletivo está de que a mulher terá a maior parte do seu tempo dedicado à criação do filho e o pai nem sempre é levado em conta. Isso tem a ver com os padrões de masculinidades, né? A gente falou que, né, sobre essa questão do super-homem, do trabalho, isso traz consequências para os homens também. E nas pesquisas que a gente tem feito no Promundo, esse afastamento em relação ao cuidado com o filho é uma das consequências. Isso tem pontos negativos para os homens e para as crianças. Então, a paternidade, por exemplo, é uma questão importante de ser trabalhada quando a gente está trabalhando o envolvimento dos homens nas questões de gênero, por vários motivos. Um é porque um homem presente, um pai presente, um pai que cuida, está ensinando uma outra forma de ser homem para essa criança, está ajudando a questionar essas normas, né, de gênero, e a participação desse homem, né, esse cuidado é importante para esse homem também e para a mulher. É bastante positivo, equilibra o trabalho em casa. Com certeza. A gente falando em questões de padrões, de gênero, uma criança que é famosa no mundo todo, que eu vou mostrar uma foto agora para você, é a filha do casal de atores norte-americanos Angelina Jolie e Brad Pitt, chamada Shiloh, de 7 anos, acho que está com 7 anos agora, Shiloh. Essas são fotos feitas por paparazzis, que é toda uma discussão. Angelina Jolie e Brad Pitt já falaram abertamente sobre isso, porque a menina prefere usar roupas de menino e a própria Angelina, a mãe da criança, disse que acha normal, que ela mesma, quando era criança, fazia o mesmo, também gostava de usar roupas de menino e que não vê problema nenhum. Agora você olha a menina, enfim, sem uma peça de roupa rosa, enfim, é realmente fora dos padrões que você está acostumado a ver uma criança nessa faixa etária. Agora imagino, nessa idade, principalmente na escola, deve ser complicado, né? Se a menina resolve ir vestida de menino ou com roupas tradicionalmente usadas por meninos. Então a escola é esse espaço aí para experimentar. Então eu quero chamar agora para a nossa conversa a pedagoga Priscila Maneta. Priscila, bem-vinda à Conexão Futura, tudo bem com você? Obrigada, boa tarde, tudo bem? Então fala aí pra gente de que forma a própria disposição dos brinquedos, as atividades propostas numa escola podem ajudar e quebrar estereótipos sobre o que é coisa de menino e o que é coisa de menina. Então, é que assim, dentro do ambiente escolar, a gente trata as crianças como seres únicos, né? Respeitando sempre as necessidades e as experiências individuais de cada um. A gente não costuma reforçar esse tipo de estereótipo, até porque os brinquedos são colocados todos numa única sala, né? Que a gente chama de brinquedoteca. Então tem bonecas, carrinhos, espaço com ferramentas, espaço com panelinhas. Isso tudo fica livre para a criança poder escolher o que ela prefere brincar. Mesmo porque a gente acredita que através do brinquedo, de repente um menino, né, demonstrar uma curiosidade pela boneca, ele está estabelecendo uma relação afetiva com aquele objeto. Não necessariamente o fato de ser a boneca, não que remete a alguma coisa sexual, não é nada disso. É porque o menino, de repente, ganhou uma irmãzinha, ou a menina lembrou de algum passeio que fez de carro com os pais, e daí pega objeto, brinquedo, carrinho, né, para poder remeter alguma coisa que ela tem saudade ou que para ela fez muito bem. Pois é, agora a gente vê, por exemplo, nesse caso da criança que eu mostrei a foto aqui, a Shiloh, a filha do Brad Pitt com a Angelina Jolie, no caso de uma criança chegar com umas roupas diferentes do padrão, muitas vezes causa um estranhamento nos pais. Você acha que muitas vezes os pais é que acabam influenciando o pensamento da criança em ter um certo tipo de preconceito? Vocês mesmos, em ter esse espaço misto de brinquedos, tem que reeducar os pais também a pensar sobre isso? Sim, é fundamental que os pais compreendam e não punam a criança. Caso a criança queira pegar um brinquedo que não seja adequado, entre aspas, para o sexo dela, ou queira usar uma roupa que a gente não considera que seja apropriada. Né? De repente é uma forma da criança chamar atenção, de repente é uma forma, foi o que eu disse, dela se remeter a alguma coisa que para ela
foi um momento bom, ela quer mostrar alguma coisa para os pais. Então, assim, cabe aos pais realmente entenderem isso, né? E a questão do rosa e do azul, né, como vocês disseram, ou do carrinho ou da boneca, realmente é uma coisa social, né? A gente não quer mudar todo um padrão social, não é isso, nem uma cultura toda. Mas, na verdade, assim, dentro da escola, o que a gente faz é que a criança redescubra, né, aquilo que para ela tem significado. É o faz de conta, é o lúdico, são os brinquedos. Então, não tem por que a gente poupá-los de novas experiências. Agora, Priscila, você falou da questão da punição. É frequente que crianças sejam punidas pelos pais por conta de uma escolha, como o menino querer brincar de boneca, a menina querer brincar de carrinho? Então, não, assim, a gente lida no Colégio Tatiaia, a gente lida com crianças do 0 aos 5 anos, né? Então, não tive nunca nenhum caso que os pais tenham punido, mas eu já ouvi, sim, pais preocupados com a ideia de que a filha gosta de brincar de carrinho, ou que o filho gosta de brincar de panelinha. Isso já ocorreu, sim, e daí a gente instrui, né? A gente fala que nem isso não significa, na verdade, nada. É um objeto simplesmente. A criança brinca com palitinho, ela brinca com sabonetes, ela brinca com embalagens de alguma coisa, e não por quê? E por que não, né, ela brincar com boneca e carrinho? Muito bom. Volto a falar com você daqui a pouquinho. Quero ouvir a Vanessa que está com a gente aqui no estúdio. Vanessa, essa reconstrução mesmo, né, do porquê a boneca, porquê o carrinho. E essa punição, por exemplo, em casos que aconteçam, o pai punir a criança, isso na verdade vai ter repercussões muito mais graves do que simplesmente a escolha que ela fez naquele momento. Exatamente, né? Assim, é muito mais importante, né, assim, que os pais apoiem as crianças do que... Porque eu escuto muito dos pais, mas se eu não punir, ou eu não sei o que fazer, se eu não repreender, ele pode sofrer uma violência na rua, ele não vai saber se comportar em determinados meios, isso vai ser difícil para ele. O difícil para ele é não ter o apoio dos pais, né? Assim, eu acho que é importante que a gente pense, né, quais são as consequências dessas questões, quais são as razões dessas questões, para pensar quais são os caminhos. Não existe modelo. Não existe receita de bolo. A gente tem que ouvir, acolher e pensar de que maneira as pessoas podem se expressar e enfim. Muito bom. Você de casa pode e deve mandar o seu recado para a gente, assim como já fez o Johan Peixoto pelo Facebook. Obrigado, Johan, que compartilhou a opinião dele com a gente, dizendo que não devemos incutir esses padrões na cabeça das crianças, que a partir desse tipo de comportamento a gente está dando margem para que elas sejam intolerantes. E com certeza, não só na questão de gênero, como em outras questões para a vida. Com certeza, Johan. E também ele fala aqui que esse tipo de diferenciação só faz acirrar as diferenças e os preconceitos desde cedo. Agora, falando em questão de preconceito, eu quero voltar a chamar a Karina Kron, que é mãe de um menino de 3 anos e meio. Ela fala com a gente lá de São Paulo. Karina, a questão que sempre se fala também do que pode e não pode de menino e menina é a questão do choro. Menino não chora. Como é que você trabalha isso com o seu filho? Mas lógico que chora. Todo mundo chora. Menino chora, menina chora. Isso não existe, né? E eu já passei também por situações que alguém dizia assim, mas menininho não chora. Eu intervenho na hora, na verdade, né? Eu digo, claro que chora, da mesma forma que eu estou brincando com você aqui. Claro que chora, né? Menino chora também, assim como menina, né? Essa cobrança de que, como vocês também já colocaram, de que o homem tem que ser forte, super-homem, etc. e tal, existe e esse é um exemplo. Mas claro que chora, e aqui na minha casa a gente lida dessa forma, todo mundo chora. Muito bom, como todos os humanos tem que chorar de vez em quando, né, Karina? Pois é. Muito bom, agradeço muito sua participação aqui no Conexão Futura. Obrigado e boa tarde para você. Obrigada, boa tarde para todos. Quero voltar a chamar a Priscila para saber como é que funciona na escola. Priscila, muitas vezes quando o menino chora, acontece aí de, enfim, ter represália de outras crianças que acabam repetindo aí o que ouviram do pai ou da mãe sobre o menino não chora. Como é que é? Olha, na escola, na verdade, eu nunca ouvi isso não, porque as crianças, o choro acontece, né? O choro faz parte a criança está expressando um sentimento, então na escola não acontece isso, mas já ouvi sim de familiar, menino não chora, e essas expressões, ou menina é muito chorona, né? Essas expressões que a gente costuma ouvir, mas é só realmente não reforçar isso em casa e na escola também, que a criança precisa expressar de alguma forma o sentimento dela, ou através de um choro, ou ou ela se retrai, né? Melhor a criança chorar, se expressar e falar do que ela de repente se retrair, né? E guardar isso para ela.
Com certeza. Então, Priscila, muito obrigado pela participação aqui no Conexão também. Boa tarde para você. Obrigada, boa tarde. Vanessa, isso que a Priscila apontou, né, de tanto o menino não chora ou a menina chora demais, de certa forma, você já está aí incutindo padrões de como expressar ou não as suas emoções. Exatamente. Eu acho que os pais, quando eles falam o menino não chora, eles estão preocupados, inclusive, em consolar, né? Mas essa não é a melhor forma de consolar. Acolhe, chora também, né? Isso tudo, enfim, faz parte dessas maneiras de reforçar essa diferença. E isso tem consequências para a vida adulta, para as questões de violência também, para falar sobre si, né? Se a gente não aprende a expressar nossas emoções, se a gente não consegue falar sobre elas, a expressão da raiva, por exemplo, vem de outra maneira. Com certeza. Bom, só para pontuar uma notícia na Austrália que saiu essa semana, que o Serviço Público de Saúde que atende crianças com transtorno de gênero recebe aí 150 pacientes por ano e esse atendimento oferece até cirurgia de readequação de sexo para menores de 18 anos, chegou a 60 procedimentos só neste ano. Durante essa semana, esse tema foi muito comentado na mídia por lá, devido ao anúncio de aumento das verbas públicas para esse serviço. Até na internet, vou mostrar para vocês rapidamente sites aqui do canal ABC, que é o principal canal de notícias lá na Austrália, que já tem uma reportagem aqui, o texto em inglês falando sobre esse assunto. Também no jornal de Sydney, o Sydney Morning Herald, toda uma discussão, é a principal manchete lá do lado de lá do mundo, lá na Oceania, na Austrália. É uma discussão que ainda não existe aqui no Brasil, ou existe, de certa forma, está começando uma discussão em relação à questão de sexo e gênero, principalmente em crianças. Agora, penso, uma sociedade como essa está discutindo já uma outra questão, né, de que tipo de procedimento pode ser feito ou não. No Brasil, a gente ainda está muito longe, a gente deve abrir mais espaços para discussão em relação a gênero, Vanessa? Ah, sem dúvida. Aqui no Brasil a gente tem muitos espaços e muitas iniciativas para o debate sobre gênero em geral, né? Assim, sobre a questão das crianças transgênero, né? Isso ainda é um assunto muito novo aqui. A gente tem poucos espaços e poucos estudos em relação a essa questão, que são as crianças que gostam de se vestir com roupa, né, do outro gênero, menino que se veste como menina e vai para a escola dessa maneira. Agora, também é importante ressaltar que nem todo menino que gosta de usar roupa de menino ou vice-versa, na infância vai ter uma questão de se tornar um transgênero na vida adulta. Nenhuma. Isso não tem relação alguma. Nenhuma. Orientação sexual, né, o desejo afetivo sexual é uma coisa, os nossos comportamentos, a aparência, a maneira como a gente se veste é outra coisa. Muito né? bem. Infelizmente, o nosso tempo aqui já acabou para esse bate-papo. A gente espera ter contribuído para você em casa refletir um pouquinho sobre essas questões, sobre padrões, do que é de homem, do que é de mulher, do que é de todo mundo. Então, Vanessa, muito obrigado pela presença aqui comigo no estúdio hoje. Foi um prazer recebê-la. Obrigada a você. Bom, espero você de casa, então, de segunda a sexta ao vivo, aqui às 2h30 da tarde, nas representações meia-noite e meia e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite no site do Futura. Um abraço para você e até o próximo Conexão.